Let's try it. Give us the chord. How many know it? Oh, how I love Him. How I adore Him. My sunshine. My all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth how I love my breath, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Hallelujah. It is done. Hallelujah. my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwells in Him. How I love Him. Hallelujah. I just can't let it go. I want it like Jacob. Hold on to it. Adore Him. My breath, my sunshine, my all in all. This shall be a sign. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Praise His Isn't He wonderful? Don't you just feel like worshiping Him? Oh, Just in the hallelujah. Spirit, just worship Him. Just forget yourself now. Don't be ashamed. The Holy Spirit's here. That's the Holy Spirit. Just meekly in your own way. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. There it is. What condescension, bringing us redemption. This shall be a sign when in the dead of night, not one faint hope in sight. God precious tender laid aside His splendor. Think of what He did. Stooping to woo
raise your hands when we sing it. Oh, And so this, I won't have time in this meeting to tell you. Então, eu não terei tempo nesta reunião para lhes contar. In 1933, this is a woman's nation. Em 1933, esta é uma nação de mulheres. It's a number 13. É o número 13. It appears in the 13th chapter of Revelation. 13 stars, 13 stripes, 13, everything's the 13. Ela aparece no capítulo 13 de Apocalipse. 13 estrelas, 13 listras, 13... Tudo é 13. Everything is woman. Tudo é a mulher. And remember, thus saith the Lord, there'll be a woman rule before the end time. E recordem, assim diz o Senhor, haverá uma mulher que governará antes do fim do tempo. She'll either be president, vice president, or it'll be the Catholic Church as a woman. Ela será uma presidente, vice-presidente, ou será a Igreja Católica como uma mulher? I've seen her, a great woman. The nation bowed to her. Eu a vi, uma grande mulher, a nação se inclinando para ela. It'll be one before the end time. Isto será antes do fim do tempo. Thus saith the Lord. Assim diz o Senhor. Write it down and find out, you young people. Anote isto e descubram, vocês jovens. See if it happens. Veja se isto acontece. If it isn't, I'm a false prophet. Se não acontecer, eu sou um falso profeta. Irmãos, a leitura está no livro de Gênesis 18, verso 11 ao 16. Gênesis 18, verso 11 ao 16. Deu vontade de cantar o hino que o irmão Brana estava cantando. Pelo menos o coro, vamos ver se a gente dá conta. Enquanto você vai achando aí, eu vou cantando. Oh, como eu amo e fiel adoro, és minha vida, meu Redentor, o Rei da Glória, veio salvar-me e revelar-me o Deus de amor. Ó, como irmão, ó,
cantar, não é? Quem gosta, levanta a mão aí. Você gosta? Então aí você vai cantar junto com ele agora. Vamos lá? Oh, como eu amo e fiel o adoro. E fiel o adoro. Cante em adoração, Senhor. És minha vida. És minha vida. Meu Redentor. O Rei da glória. O Rei da glória veio salvar-me e revelar-me um Deus de amor. Fique empolgado, quanto mais eu canto, mais eu quero cantar. De novo. Você também cante com amor. És minha vida, meu Redentor. És minha vida, meu Redentor. Está bom, mas vamos cantar de novo. Você o ama, então cante com alegria no seu coração. Veja o que ele veio fazer. Veio salvar-me, veio revelar-me o Deus de amor. Cante com a sua alma, com amor nesta hora. Oh, como eu e fiel adoro. És minha vida, meu Redentor. O
da salvação. Pastor Gideão Marinho. Boa noite com Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando a todos nós. Vamos orar pelos pedidos de oração. Temos aqui na lista alguns nomes. E se você tem um pedido também, levante a sua mão. Vamos orar por cada pedido. Rosilaine Pereira Soares Ferreira, Adália Cristina Alves, Isaías Alves de Oliveira, Cícero Martins da Silva, Levi Farias dos Santos, Mary Dias Ferreira, Luísa Dias Nascimento, Emicênia Dias Ferreira, Valdir de Souza Nascimento, Francisco das Chagas Lucas, José Ribamar Lucas, José Ferreira dos Santos, Jesuíno Ferreira dos Santos, José Ferreira Filho, Ana Luísa e Frederico. Por viagem, Lohana Garcês Paiva Tocantins, Vitória Garcês Paiva, Marissa Costa Pérez e família e João Pinto Sobrinho. Nosso Deus e Pai Celeste, nós voltamos nosso pensamento mais uma vez, agora em oração ao Senhor, depois de citarmos esses nomes diante da igreja e mãos serem levantadas no santuário pedindo o socorro do Senhor, pedindo que o Senhor se lembre de cada pedido, que o Senhor venha agir em favor de cada uma dessas necessidades. Ó Deus, nós estamos aqui nesta noite como povo do Senhor, igreja do Deus vivo, clamando pela saúde uns dos outros, pela libertação, que a bênção seja dada, o propósito do coração de cada crente, de cada pedido, e também, Senhor, aceita a gratidão por tudo que o Senhor nos há de dar, a guarda, a proteção, a viagem, a enfermidade, todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Teremos agora um hino especial. A irmã Adriana Nunes cantará o hino O Amor Inesgotável. Hino da harpa cristã, número 512. Vamos ouvir o hino.
o santo amor de Cristo, que não tem nada igual, a sua vera graça sublime e eternal, e a misericórdia imensa como o mar, a qual ao céu atinge, com gozo hei de cantar. Como é maravilhoso o amor de meu Jesus, rico, inefável, nada é comparável ao amor de meu Jesus. Jesus andou no mundo e o povo procurou, e todas as angústias sim aos seus pés deixou, e o seu amado bravo, qual rio divinal, pujante, forte, imenso, sanando todo mal. Como é inesgotável o amor de meu Jesus, rico, inefável, nada é comparável ao amor de meu. Também nos olhos cegos pôs uma nova luz, a luz que nos dá vida, que já brilhou na cruz, e deu também às almas a glória de seu ser, ao implantar sua graça e seu real poder. Como é inesgotável o amor de meu Jesus, rico, inefável, nada é comparável ao amor de meu Jesus.
Deus abençoe, irmã Adriana. Obrigado pelo hino. Nós temos a visita também do pastor Édio. Eu gostaria que ele viesse aqui à frente. Pelo menos um boa noite. Saudação para a igreja. Pastor Édio, ele é lá de... Ele auxilia o pastor Mauro, em Anápolis, e também está em Cocalzinho, não. É Cocalzinho, Pirinópolis e região. Por favor, boa noite, pastor. Boa noite a todos os irmãos. Sempre é um privilégio muito grande, né? Podermos estarmos reunidos. A gente, estando em Anápolis, estamos auxiliando o pastor Mauro e assistindo algumas cidades ali circunvizinho, Corumbá, Pirinópolis e Campo Limpo, né? E dando auxílio para o pastor Rubi lá no Padre Bernardo e 2 irmãos. Sempre bom estar aqui juntamente com os irmãos e estamos aqui para aprender mais um pouquinho nesta noite. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Édio, Deus te abençoe. A escritura, irmãos, está em Gênesis, capítulo 18, o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 18, o verso 11 até o verso 16. Se você deseja, marque. Pastor Eliezer Gustavo Rabelo, somente crer, tudo é possível, somente crer. Os melhores momentos da nossa vida é quando estamos na presença de Deus. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Nós vamos nos colocar de pé e vamos ler a Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 18, versos 11 ao 16. Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanham através da internet. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isto, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Deus bendito, Pai misericordioso, nós te agradecemos por este privilégio que o Senhor nos concede como mortais, de entrarmos nestas portas, assentarmos em lugares celestiais,
e ter companheirismo com o Senhor. Não há melhor lugar para se estar do que neste lugar, neste momento, ó Pai, onde as águias do Senhor se ajuntam para se alimentar da comida fresca que desce do céu aos nossos corações. Fala conosco nesta noite, nós te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor, amém. Assentai-vos. Eu quero destacar esta pergunta do versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? O irmão Brana nos conta na mensagem A Personificação do Cristianismo, no parágrafo 13, aliás 14 em diante, a história de um garotinho. Ele diz, um garotinho certa vez lá no sul, havia um relato que ele estava ajoelhado numa fileira onde ele estava arando, e um clérigo passou por ali e ouviu o sujeitinho repetindo o alfabeto. A, B, C, D, e assim por diante. E ele estava ajoelhado. E então o clérigo ficou bastante perturbado. E então ele ouviu o garotinho repetir o alfabeto e então dizer, amém. E quando ele se levantou, ora, o clérigo falou com ele e disse, filho, eu sou um servo do Senhor. E eu ouvi você orando, mas você estava simplesmente dizendo o alfabeto. E eu não compreendo por que você estava simplesmente dizendo o alfabeto. E ele disse, Senhor, eu não sei orar. Ele disse, eu nunca orei, mas eu tinha um pai e uma mãe de oração, os quais foram embora para os céus. E disse, a mamãe, eu era bem pequenininho quando ela morreu, mas eu recordo de tê-la ouvido quando ela estava com problemas, ela ia até o Senhor e orava. E ela morreu quando eu era muito pequeno, e ela não pôde me ensinar a orar. E eu fui colocado nas mãos de uma pessoa cruel, que me bate, me trata mal, e eu pensei que, depois que eu aprendesse o meu ABC, se eu pudesse tomar todas as palavras e dizer todas as letras, talvez ele pudesse reuni-las e compreender o que eu quis dizer. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Talvez você esteja nesta noite aqui, aí onde você está, com algo que você pense que não consegue resolver. Com algo que você possa olhar e não ver a solução daquilo. Mas pense, haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Parágrafo 206, personificação do cristianismo,
o irmão Branham nos disse como Abraão no passado, quando Deus apareceu para ele no nome de El Shaddai, como seio de uma mulher, e disse: Abraão, você tem 100 anos de idade, mas eu sou aquele que tem seio. Apenas se encoste em mim como um bebê e amamente, e eu confirmarei minha palavra. E Abraão, com 100 anos de idade, se inclinou no seio de Deus. Ele e Sara, sendo naturalmente, começou a considerar e afagar e aceitar a palavra de Deus. E o que aconteceu? Deus o transformou em um jovem, ele e a sua esposa, e eles trouxeram um filho, Isaque. Pois através de Isaque veio Cristo, o qual abençoou o mundo. Quando Abraão tinha 75 anos, lhe foi dada a promessa. E aos 100 anos, o bebê nasceu. Mas através de todos estes 25 anos, ele continuamente em amor com o Espírito Santo que o gerou da terra e chamando a palavra do Espírito Santo correta, chamando as coisas que são, como se não fossem, porque elas eram contrárias à palavra do Espírito Santo. E ele foi feito jovem e trouxe o filho. E assim é com cada um de nós. Somos sementes de Abraão, filhos de Abraão. Agora o profeta nos diz aqui na mensagem: se Deus é conosco, então onde estão todos os milagres? Parágrafo 165 em diante, o irmão Branham nos diz: a obediência vem primeiro, antes que você veja os seus milagres. Como você então verá um milagre, a não ser que se torne um? A não ser que você se torne um? Nasça um milagre da graça de Deus para pegar o incrédulo e enchê-lo com o Espírito Santo. Jesus disse: a menos que um homem nasça de novo, ele não pode nem mesmo ver o reino de Deus. Se você quiser ver um milagre, torne-se um primeiro. Deixe Deus operar em você primeiro. Ele tem que fazer alguma revisão, tirar algumas coisinhas, colocar outras, mudar isto, mudar aquilo, colocar algumas lentes diferentes em nossos olhos, ou em seus olhos, porque você está cego, morto em pecado e transgressões, espiritualmente cego, 2 vezes morto. Deus tem que lhe dar vida, tocar seus olhos, para que você possa ver, realizar um milagre e fazer de você um milagre. E aí você pode ver o Deus operador de milagres. Esta é a primeira coisa. Então, quando você entra na presença de Deus, o sobrenatural, haverá sinais sobrenaturais e operação de um Deus sobrenatural. Moisés, vamos tomar alguns personagens aqui com o irmão Branham nesta noite. Moisés tinha que crer nele. Nasceu,
foi colocado em uma pequena arca de junco, criado no palácio de Faraó, iria ser o próximo Faraó. Mas de repente as coisas se viraram e lá estava Moisés, no deserto, com um cajado, apacentando ovelhas. Aos olhos naturais, parece que o quadro foi transformado para pior. Como um homem que seria o rei do mundo naquele tempo, se via agora diante de umas poucas ovelhas com um cajado em sua mão. Mas aos olhos de Deus, aquele era o quadro perfeito para Moisés. E Moisés tinha que crer nele, a ponto de que quando Moisés se encontrou com Deus na sarça ardente e apresentou tantas escusas para não ir ao Egito novamente libertar o povo, dizendo: eu sou pesado de língua, eu sou gago, eles não vão crer em mim, eu não posso fazer isto. Aí volta-se a pergunta novamente: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Moisés, eu serei a sua boca. As minhas palavras sairão de sua boca. E você pode pegar tantos personagens. Você pode voltar a um velho homem fariseu dos fariseus, zeloso, guardador da lei, Saulo de Tarso, perseguidor dos filhos de Deus. Parece que homem algum jamais conseguiria mudar os conceitos que Saulo carregava, mudar a mente daquele homem, mudar o seu jeito de ver as coisas, tirar dele aquele farisaísmo. Mas quando Deus marca algo para um homem, quando Deus determina alguma coisa para um homem, ele pode dar voltas, ele pode passar onde ele tiver que passar, ele vai ter de se encontrar com Deus naquele lugar que Deus determinou. E Deus não precisa de muita coisa, Deus não precisa de uma escola, Deus não precisa de um exército, Deus não precisa de nada, apenas derrubá-lo do cavalo. Apenas fazer com que ele caia do cavalo para ser transformado de um Saulo para um Paulo, de um perseguidor para um perseguido, de alguém que aprisionava, que matava, que prendia, de alguém que consentiu na morte de Estevão, para um homem que lá na frente, com as costas todas marcadas, das chicotadas, poder se levantar e dizer: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Não são açoites romanos, não são isto, não são aquilo, mas eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. O irmão Brana diz: talvez o seu temperamento seja terrível. Talvez você possa olhar para você agora e dizer: o meu temperamento é assim, assim, eu sou isto, eu sou aquilo. O irmão Brana diz: dê isto para Deus, Ele sabe como abrandá-lo, Ele sabe como mudar isto.
O irmão Branham diz, você pode dizer, eu tenho muita luxúria. Ele sabe como afastar isto de você. É só colocar isto em suas mãos e ver o que um milagre pode fazer. E aí você vai voltar lá no livro dos Reis e pegar a viúva de Serepta de Sidom, e você vai ver ela enfrentando aquele momento de seca, toda a nação enfrentando a escassez de alimento, a falta de água. E de repente foi passando os dias a ponto de que sobrou apenas um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite. Mas o irmão Branham diz, Deus estava agindo nas duas extremidades. Ele estava diminuindo a farinha e o azeite daquela viúva, e ao mesmo tempo ele estava secando um riacho do outro lado do país, para fazer encontrar ali o profeta e a palavra, o azeite e a farinha. E quando aquilo se encontrou, aquele homem chegou até ali, ao invés de trazer alento, ao invés de trazer mantimento para ela, ao invés de trazer conforto, ao invés de trazer paz, ao invés de trazer, ele ainda pede tudo o que ela tinha. Ele vai tirar dela tudo o que ela tinha. Mas irmãos, o irmão Branham diz, quando o diabo percebe que algo está a caminho, ele tenta bloquear todas as entradas. Ele tenta bloquear, fechar todos os canais para que você não possa ver. O irmão Branham falando a respeito de Abraão, ele diz naquele dia quente, quando os pastores de Abraão chegou até Abraão e disse, Abraão, os pastos secaram, a água do rebanho se esvaiu, acabou. O que nós vamos fazer, Abraão? Ele diz, Abraão puxou uma cadeira, se assentou debaixo de um carvalho, começou a passar as mãos em sua barba longa e branca, e de repente ele pôde observar lá no horizonte uma figura diferente. Aquele era o dia da visitação de Abraão. E quantas vezes nós estamos próximos, muito próximos, de alcançar algo, de receber algo que nós tanto buscamos, mas de repente por uma coisinha ou por outra, nós deixamos aquilo passar. Por pensar que é difícil demais. Ah, mas agora nós podemos voltar lá na Babilônia e ver 3 jovens se colocarem de pé diante de um rei e dizer para ele, nosso Deus pode. Ele é capaz de nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós não nos dobraremos. Haveria alguma coisa muito difícil ao Senhor? Seja no fogo, numa fornalha 7 vezes mais aquecida, seja dentro de uma cova de leões, seja num momento de seca, seja num momento, numa adversidade qualquer, há algo difícil? O irmão Branham nos diz na mensagem, eu sei,
Ele diz, é depois das provas, é depois das tribulações, que você pode ver a promessa, que você pode ver as bênçãos de Deus. Ele diz, foi depois daqueles 3 jovens terem entrado na fornalha, que eles viram o 4º homem lá dentro. Foi depois de Daniel ter descido à cova dos leões, que ele pôde ver o filho do homem ali dentro com ele. E o irmão Branham vem e pergunta o que é que as nossas provas, que os nossos problemas, que as nossas dificuldades estão produzindo em nós. O que é que está produzindo em nós? É histerismo? É gritaria? É desconforto? É falta de confiança? O que é que está produzindo? Não importa quão irreal isto pareça. Moisés, de um pastor de ovelhas, para um homem poderoso de Deus, um homem de valor, descendo para libertar. Então não importa quão irreal isto pareça, faça você exatamente o que Deus diz para você fazer. Você descobrirá que sua palavra ainda é a mesma. Afaste as nuvens negras e o filho está brilhando do outro lado. O dia pode amanhecer nublado, escuro, triste, mas o sol está brilhando de todos os modos. Quão difícil parecia o quadro de Lázaro. Há 4 dias sepultado. O irmão Branham chega a dizer, seu nariz já havia caído, podre, a ponto de Marta e Maria já estarem tão consoladas, tão conformadas com aquilo, que quando Jesus voltou, ela diz, eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus olhar para elas e dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Se creres, verás a glória de Deus. E o irmão Branham vem e nos diz da mensagem, então Jesus chegou e chamou, ele diz, quando você quer buscar a Deus, você não tem que ir ao céu para alcançar, para buscar a Deus. Ele diz, Ele está bem ao seu lado. Você não tem que procurar longe, mas Ele está ali bem próximo de você. E a coisa que nós temos de fazer quando Deus manda, ainda que tudo pareça o contrário, ainda que tudo se mostre em dificuldades, mas se Deus te mandou, vá. Permaneça naquilo, fique firme, se esforce naquilo. Abrir os mares vermelhos é negócio de Deus. Você tem que fazer, nós temos que fazer aquilo que nós damos conta de fazer. Aquilo que nós não damos conta, tirar a pedra, nós damos conta de tirar as pedras. Mas chamar Lázaro de volta, Deixa, espere um pouquinho que esta voz será soada um dia desses, e nós nos encontraremos com eles, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. É tão impossível, é tão difícil. O irmão Branham certa vez foi alertado pelo seu filho que havia um homem morrendo em uma de suas reuniões. E o irmão Branham começou a ir em direção à parede e logo o seu filho diz, papai, a porta é por aqui. Mas o irmão Branham disse para ele, Billy, nós vamos por aqui. E ele chegou, a parede se abriu, ele passou e aquilo fechou novamente.
Meu irmão, minha irmã, Jonas estava no ventre de uma baleia, no fundo de um mar. Deus manteve aquele homem respirando dentro do ventre daquela baleia por 3 dias e 3 noites. E o irmão Branham vem e nos diz: você não pode esconder um santo de sua oração. A mamãe me ensinou, eu vi a mamãe orar. Eu vi a mamãe, quando entrava em certas dificuldades, se ajoelhar e orar e conversar com Deus. Não tem como você esconder um santo de sua oração. O irmão Branham diz: Jonas tateando ali dentro do ventre da baleia, todo coberto de algas, ele sabia dentro daquele ventre que Deus podia responder a sua oração ainda. E quantas vezes nós estamos em situações semelhantes, mas nós temos que ter a certeza que Deus ainda é Deus, que Ele ainda responde orações, que Ele ainda levanta o caído, que Ele ainda dá força para o fraco, que Ele sustenta estas mãos, estas vidas, fracas, débeis, cansadas, mas Ele ainda sustenta. Jonas tateando lá dentro, o irmão Branham diz, de uma maneira ou de outra, ele se lembrou e disse: eu vou olhar em direção ao templo. E havia uma promessa. Quando Salomão foi dedicar o templo, ele orou e disse: Senhor, quando qualquer dos seus filhos se encontrar em dificuldades, e se lembrar e orar e olhar em direção a este templo, ouve dos céus, ó Deus. Jonas se lembrou daquilo, e no fundo do mar, lá no profundo do abismo, quem sabe ele sussurrou as mesmas palavras de Sansão: Senhor, me dá mais uma oportunidade, me dê mais uma chance, deixa eu voltar e cumprir aquilo que o Senhor tem determinado para mim. E você? E eu? E cada um de nós? É tão bom olharmos exemplos, é tão bom vermos exemplos que enriquecem a nossa fé. Mas chega determinados momentos em nossa vida, como chegou na vida do irmão Branham, que o irmão Branham diz: Deus baixou a cortina e não queria falar comigo. Ah, mas como é difícil. Como é difícil. Mas o que é que o irmão Branham fez? Disse: bom, então eu não vou orar mais, eu não vou fazer isto mais, eu não vou fazer aquilo mais, já que ele não quer me ouvir. Meu irmão, minha irmã, há algo dentro de você. O irmão Branham diz: podem te levar para a mesa de operação e cortar polegada por polegada de seu corpo. Eles não conseguem encontrar aquilo que você tem lá dentro que está escondido. E em momentos como esses de dificuldades, aquilo rebumba lá de dentro, como rebumbou no coração do irmão Branham. E diz: Satanás, Deus deu, Deus tomou, vai-te, Satanás. Aquilo rebumba lá dentro, como fez com Jó, e diz: Satanás, vai-te, eu sei que o meu Redentor vive.
Em momentos como estes, todos nós enfrentamos momentos semelhantes. Mas talvez você não saiba, a Bíblia nos diz, nós não sabemos às vezes nem o que pedir. Nós nos ajoelhamos para orar e não sabemos nem o que pedir. Mas esse garotinho, A, B, C, D. A, B, C, D. Esta é a oração da sinceridade. Com certeza, ele podia juntá-las. Ele podia juntar aquelas letras. Não é como oramos em nossos lábios, é o motivo de nosso coração. É isto que Deus ouve. Ele às vezes não ouve os nossos lábios, Ele ouve nossa intenção. Qual é o motivo do nosso coração? Ainda que você tenha que entrar, que nós tenhamos que entrar, cambaleando como Jim, todos nós conhecemos a história, apenas cambaleando, chegando ao altar e dizendo: Jesus, aqui está o Jim. O irmão Branham diz, há uma grande diferença. Ele diz, Ló colocava a sua cadeira no portão da entrada de Sodoma, no portão da cidade, para julgar. E o irmão Branham diz, Abraão colocou a sua na porta da tenda. Ele diz, tem uma grande diferença aí. Ele diz, o portão da entrada, mas a porta da entrada para casa. Quando Abraão recebeu Eloi, ele recebeu na sua casa. E o irmão Branham diz, eu gosto de me assentar ao lado do altar, na entrada do altar, e chorar ali, e conversar com Deus ali. Qual é o melhor lugar para nós colocarmos as nossas cadeiras, para nós derramarmos nossas lágrimas, do que o altar de Deus? O irmão Branham diz, vai chegar o dia em que você vai olhar para o seu irmão, para a sua irmã, e ela ou ele dizer para você, meu irmão, a minha lavoura está morrendo por falta de chuva. Você olhar para ele e dizer, eu te dou a chuva. Eu te dou isto, tenha isto. Eu te dou, está chegando o dia quando todos nós provaremos disto em uma medida maior. Quando você vai poder falar e o pão vir sobre a sua mesa. Quando você vai poder olhar para a sua irmã e dizer, minha irmã, eu te dou seus filhos em nome de Jesus Cristo. Está chegando o dia em que esta palavra falada vai fluir dos nossos lábios. Deus ainda é Deus, Ele ainda é o mesmo. Ele não mudou, e isto está em cada um de nós, em pequenas porções, mas num dia destes, isto será em evidência total em nossas vidas. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, vamos dizer glória a Deus. Se coloque de pé neste momento, deleite-se no que você ouviu e cante. A melhor oração é o amar. A melhor oração é o amar.
Se não sabes orar, se não sabes orar, tu precisas amar, tu precisas amar. A melhor oração é o amar. Mais uma vez, a melhor oração. A melhor oração é o amar. A melhor oração é o amar. Se não sabes orar, se não sabes orar, tu precisas amar. A melhor oração é o amar. Dê glória ao Senhor Jesus, dê glória a Ele, dê louvores ao Senhor pelo que Ele nos deu esta noite. Não tem como esconder um santo da sua oração. E você, este santo que ora, que ama e que dá glória ao Senhor Jesus, diga obrigado, Senhor, por tua palavra que nos ensina a amar, que nos ensina a orar. Glória a ti, Senhor Jesus. Que o Senhor nos guarde de volta aos nossos lares, protegidos e guardados pelo Senhor, pelo poder da tua palavra falada. O enfermo é curado, aquele que está preso por alguma coisa seja liberto, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Vamos dizer: Deus abençoe o pastor Gustavo Rabelo cada dia mais ainda. Amanhã às 7 horas da manhã, aquela reunião de meditação das 7 às 9, às 16h30, 4h30 da tarde, culto no átrio da cozinha com os obreiros e oração pelos enfermos. E lembrando também das 6h30 da noite, programa de rádio. E também domingo, culto de Santa Ceia do Senhor a partir das 17 horas, 5 horas da tarde, já em ambiente de ceia. Despeça do seu irmão, da sua irmã, e Deus te abençoe.